tudo bem com vocês? Você sabe o que é criança interna? O que é a criança interna dentro de você? O que é a criança interna ferida dentro de você? Já ouviu falar em criança interna? E quer saber como funciona este processo da criança interna? Então fica aqui comigo, que eu vou explicar em breves palavras o que significa a criança interna, como funciona este processo da criança interna. Muito bem. Logicamente que criança interna é uma metáfora, não é? Não existe nenhuma criança, é o nosso emocional imaturo. Por isso que a gente fala criança interna. Não é uma criança, mas é o nosso emocional imaturo. E como é que funciona? Como que nós chegamos a esse emocional imaturo? Por que ele acontece? Muito bem, nós nascemos vulneráveis, frágeis, totalmente dependentes e desejando ser amados com exclusividade e sem limites. É assim que nós somos. O problema é que raramente as crianças recebem amor suficiente e carinho vindo de pais maduros. E é por isso que nós continuamos carentes ao longo da nossa vida. Esta falta, ela precisa ser olhada, ressignificada e tratada adequadamente. Essa é a razão de por que nós passamos a vida inconscientemente chorando por aquilo que perdemos, que não tivemos. E isso nos torna incapazes de amar amadurecidamente. E o problema é que isto vem vindo e continua de geração em geração. E o problema é que passamos a nossa vida adulta dando uma ênfase enorme a este elo que existe entre as frustrações da nossa criança com os problemas atuais adultos. E este elo é extremamente forte. É muito importante, é necessário a gente tomar consciência disso. Podem existir casos isolados de um dos pais oferecerem um amor mais maduro, mais amadurecido, o pai ser mais amadurecido, porém o outro não. O que mais frequentemente a gente encontra é que ambos os pais sejam emocionalmente imaturos e não consigam dar um amor amadurecido para os filhos, um amor que a criança necessita. Eles dão apenas numa medida, mas é insuficiente, não é maduro. Quando nós somos crianças, nós não temos raciocínio para transformar as nossas necessidades em pensamento. E por isso a gente cresce sem compreender por que nós estamos infelizes. E muitas vezes, nem mesmo que estamos infelizes. Sentimos angústias, sentimos vazios e não sabemos o que é. É logicamente que existem casos extremos de crianças que foram absolutamente maltratadas, isoladas, o amor completamente inexistente, onde a criança realmente é abusada, maltratada, invalidada. Mas a gente cresce sem compreender estes fatos que eu estou falando para vocês. São as angústias que a gente tem. E o problema é porque alguns pais mimam exageradamente, demasiadamente os filhos. E muitas vezes esse excesso nada mais é do que um pedido de desculpas inconsciente, lógico, né? Pela inabilidade, pela incapacidade de amar o filho com maturidade. Mas as crianças sentem a verdade. Elas não conseguem pensar conscientemente, mas percebem a diferença entre um amor verdadeiro e maduro e o imaturo.
Como pais, nos cabe guiar e proteger os filhos e dar uma segurança adequada. Mas é necessário que a gente tenha autoridade e firmeza também. Alguns pais nunca punem os filhos. Não exercem uma autoridade saudável. E isto se deve ao fato também deles terem recebido amor e os cuidados imaturos de seus pais. Se repete. Outros pais são muito exigentes demais e, consequentemente, demonstram uma autoridade de dominação, de domínio, de controle, maltratando a criança. E isto interfere na individualidade, no desenvolvimento e na individualidade da criança. Tanto um pai quanto o outro está em falta como pais. E isto é absorvido pela criança, causando feridas. As crianças de pais severos, elas vão se rebelar mais abertamente. Muito provável que na adolescência. Mas é mais fácil de perceber. As crianças de pais permissivos demais, também existe uma rebelião dentro da adolescente, da criança. E também é forte, mas é oculta, muito mais difícil de ser observada, porque a criança percebe que tem algo que incomoda, mas ela não consegue explicar racionalmente. E isso faz com que ela se sinta desconfortável e culpada. Enquanto a mágoa, o desapontamento e as nossas necessidades não realizadas quando criança permanecerem inconscientes, é impossível nos sentirmos bem quando adultos. É necessário trazer à luz da consciência, à luz do raciocínio, todas essas emoções. Porque senão isso vai resultar em vários aspectos na vida adulta, encontrando vários problemas, vários padrões repetidos em vários aspectos. No trabalho, no meio social, no convívio, nas amizades. Existe uma compulsão inconsciente dentro de nós de recriar estas feridas da infância. Mas ela está escondida profundamente da nossa compreensão consciente. A tentativa mais comum, mais frequente de corrigir isto está na escolha do parceiro amoroso. Inconscientemente você vai escolher, vai buscar no teu parceiro os aspectos de um dos pais. Aquele que não correspondeu em amor, em afeto, em amor verdadeiro. Vai cobrar do parceiro. Por outro lado, você também deseja encontrar no parceiro aspectos do outro pai que supriu as tuas necessidades. É importante encontrar os dois pais representados no seu parceiro. Mas o mais importante, mais difícil é encontrar aquele que te representa, aquele que representa o que te faltou, o que te desapontou, o que te magoou. Você vai cobrar do parceiro. E vai cobrar o amor que você não teve. Com isto você acredita cegamente e inconscientemente que o pai companheiro ou a mãe companheira agora vai corresponder ao amor que você não teve. Mas isso é impossível acontecer. A nossa criança, ela não libera o passado. Ela não consegue perdoar. E por isso que a gente cria situações semelhantes para resolver o problema da infância. E a tragédia nisto está no fato da gente não seguir para a vida. Impede as nossas alegrias futuras, porque a gente fica tentando reproduzir situações para dominá-las. Esta carência, ela não pode impedir da gente não ficar bem. Nós precisamos olhar, reajustar os nossos desejos primários e inconscientes, nossas mágoas, nossos pensamentos, e conseguir alinhá-los com o momento presente.
com a situação presente. Fazendo isso, a consequência é, além da gente se tornar uma pessoa mais feliz, nós vamos ser capazes de estender esse amor mais maduro para os nossos filhos, para o nosso convívio, para outras pessoas do nosso ambiente. Desta maneira se inicia uma reação em cadeia mais saudável, mais equilibrada. O mais necessário é que venha a luz da consciência e que sejam observados todos esses desejos, porque assim as feridas infantis, elas saem do foco da mente. Somente quando você estiver livre desta repetição contínua é que você não vai chorar mais pelo amor dos pais que você não teve, inconsciente. E vocês não têm ideia de como o subconsciente fica preocupado com esse processo de reencenar, acreditando desta vez será diferente. Mas nunca é. As criações da mente subconsciente são muito poderosas, são potentes, vocês não têm ideia. Por isso é necessário olhar a falta que a nossa criança teve, sentir a dor, o choro da criança que está aí dentro de você, permitir que todas essas emoções apareçam. Nós sabemos das alegrias da nossa infância, porém aquilo que nos feriu completamente, disso a gente não tem consciência. E é por isso que é tão necessário, é tão importante você tomar conhecimento da criança interna ferida que há dentro de você. Não é possível termos uma vida satisfatória e feliz sem autoconhecimento, não é? Eu desejo que vocês tenham compreendido e que eu tenha colaborado para vocês compreenderem o que é, o que significa a criança interna dentro de nós. Nós precisamos interromper esse ciclo de imaturidade, de infantilidade e de infelicidade. É através das nossas crianças que o futuro será melhor. Mas ele começa por nós. Um grande beijo a todos.